Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Por que eu faço o que faço? Falamos ao vivo pelo canal do YouTube, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o nosso objetivo é levar até você temas relacionados ao mundo do trabalho, como trajetórias reais, gestão com propósito e liderança sem glamour, sempre com grandes convidados. Mas antes de mais nada, peço a você que está chegando ao nosso canal que deixe seu like, deixe seu joinha, curta os nossos outros vídeos para que possamos chegar a mais pessoas como você. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Boa tarde, Alisson Marques. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é verdadeiramente interessante, vai ser bem legal. Vocês vão gostar bastante. É um grande prazer estar aqui com esse cara que eu tive o prazer, né? Que a gente fala muito disso, né? Porque eu faço o que eu faço. E o porquê que eu faço o que eu faço, cara? Pra conhecer gente assim, pra conhecer pessoas como o Daniel, conhecer pessoas como o André, conhecer pessoas como o Giovanni, que tá ali aos caps, né? E isso esse episódio eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de ouvi-lo. Então, gravando diretamente da Escola Técnica Mesquita, em Porto Alegre, como o André falou, né? Então, esse é o nosso primeiro episódio patrocinado pela Escola Técnica Mesquita. É um grande prazer, né, cara, pra gente. E sem mais, eu vou fazer a pergunta do bilhão, né? Assim como a gente trata essa pergunta aqui no nosso podcast. Daniel Alejandro, cara, por que que tu faz o que tu faz, cara? Bom, eh, de primeira, te agradecer aos dois, aos três, na verdade, pela oportunidade de fazer parte da história dos primeiros capítulos desse canal, que tenho certeza que vai ser sucesso, tanto por conhecer as pessoas que participam deles, que eu sei que são pessoas com um propósito na vida e são exemplos para mim, para minha vida também. Então, assim, eu faço o que faço muito pela minha vontade de seguir à frente, de conseguir sucesso na minha vida, tanto economicamente como pessoal, crescimento pessoal. E assim, pelo que notará, meu sotaque é diferente, eu sou da Venezuela, eu moro aqui no Brasil já há 9 anos. eh, Hoje em dia eu me dedico à eletrônica, eu fui formado em técnico em eletrônica nessa escola, mas isso não foi tudo que eu fazia até agora. Eu me dedicava à gastronomia, tenho 8 anos de experiência na gastronomia, na indústria, diferentes partes da indústria, pizzaria, comida à la carte, hotéis, buffet livre, todo tipo de matizes dentro da gastronomia. Eu já conheci de tudo, todo tipo de pessoas, pessoas boas, pessoas não tão boas, pessoas que me ajudaram, pessoas que ainda com atitudes um pouco diferentes também me ajudaram a criar meu caráter, que eu penso que hoje em dia na indústria eletrônica e da tecnologia me ajuda muito o caráter que eu formei dentro da gastronomia, porque na cozinha tu trabalha com pessoas muito perto, diferentes formas de ser das pessoas, em um ambiente onde todo mundo tem dias diferentes, momentos diferentes, trabalha com mulheres, trabalha com homens, trabalha com pessoas de diferentes status sociais também, aonde cada um tem uma problemática, uma inquietude, o objetivo, propósitos, coisas que incomodam também, formas de trabalhar, aonde fazem ser respeitado durante o dia a dia laboral. Então tem que aprender a trabalhar, a nadar dentro daquela peixeira, de aquele aquário, onde tem todo tipo de peixes, e aí você tem que aprender a se defender, fazer teu trabalho bem feito, com pressão, porque tem o teu chefe, além do teu patrão que te paga, o teu chefe é o teu cliente, que tá querendo o teu prato rápido, bem feito, e num preço que ele tá pagando, ele quer então o mínimo que tenha a tempo e quente, e gostoso também, né? Então, tu tem que trabalhar com teus colegas, que às vezes eles te ajudam muito também, mas também fazendo a parte dele, praticamente cada um tem a sua labor dentro da cozinha. E existe muito uma coisa que eu percebi, é se teus erros na hora do movimento, na hora do pique, não importa. O que importa é vamos à frente. Queimou, não fica reclamando que queimou e que o outro queimou e que foi culpa. Não, bota o outro já e depois a gente resolve o que é que aconteceu. Mas agora o importante é que o cliente esteja satisfeito com o seu prato. Então, eh,
Assim, trabalhei de madrugada, trabalhei de manhã, trabalhei de noite, trabalhei de tarde, conheci todo tipo de ambientes, de lugares, bares, pessoas, fiz sempre aquela amizade que o pessoal da gastronomia sabe, o vínculo que tem o bartender com o cozinheiro. Me passa um café, me passa um drink, me passa um refri, eu te passo aqui um hambúrguer, eu te passo aqui um sanduíche. Te passo uns petiscos que sobraram por aqui. E tudo aquela, eh, aquele colibrismo ajuda a ser cada dia tu dia mais passável, tu suportar aquela pressão. E depois da jornada laboral, todo mundo para sua casa e amanhã é outro dia. Que legal. Que relato, né, cara? Fantástico. Não se liga, né? É. Bom, Daniel, eu quero voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho na história. Vamos dividir com o pessoal. De qual região que tu vem da Venezuela? Vamos voltar um pouquinho antes da tua chegada no Brasil. Certo. Eu sou nascido em Caracas, em uma cidade metropolitana, Caracas, de nome La Victoria. É uma cidade muito perto da Caracas. Eu nasci ali no ano de 1995, 30 anos já até agora. Nasci, cresci com meus pais. Meus pais sempre me acolheram, sempre me deram o melhor. Eu estudei meus primeiros anos e fui crescendo junto com eles. Obviamente, minha criança fala muito do meu caráter, da minha forma de ser, muito por eles, pelo caráter que eles me ensinaram. Eu lembro deles todos os dias, em coisas, em suas situações no dia a dia, onde eu lembro, essa ferramenta aqui que meu pai me falava sempre, olha nos olhos das pessoas antes de falar e cumprimenta olhando nos olhos. Coisas simples assim eu sempre levo comigo. Então isso, eu cresci, sempre gostei de jogar futebol, sempre fui uma criança muito inquieta, muito hiperativa. E o futebol me ensinou também muitas coisas que eu hoje em dia ainda aplico na minha vida. O companheirismo, o coleguismo, o trabalhar em equipe, não jogar a culpa no companheiro, no colega, não, vamos por frente, vamos ganhar daqueles outros, vamos dar, vamos continuar, não te preocupa, eu te cubro, vai na frente, eu te tapo, vem aqui. Eh, a experiência, a adrenalina que te dá jogar o futebol, eu joguei sempre toda a minha infância, então isso criou muito do meu caráter também, onde eu queria ter uma postura também, uma forma de ser forte, porque é um ambiente também meio hostil, as crianças também têm certo tipo de maldade, com níveis, né? Mas dentro do ambiente das crianças, tu tem que aprender a se defender também. De adolescente também tu tem que saber se comportar e se defender. E mais em um ambiente competitivo como o futebol. Então, assim, eu, depois de adolescente, comecei a estudar. Teve uma passagem pela Faculdade de Saúde e Prevenção no Trabalho. A tua mãe é educadora, né? Comendadora. Sim, ela era professora de História da Venezuela. E aí, isso foi uma exigência sempre também na área acadêmica de ela sabe como funciona, não podia chegar com mentira, meu coleguinha não fez também, eu não fiz, mas meu colega, não, mas eu não tô nem aí com ele, quero que tu faça. Então, Tá indo embalo aí, tá show de bola, tá? Só queria uma questão que inclusive eu não comentei com esse cara aqui, mas como a gente tem um contato, como a gente tem um contato mais direto aqui na escola, né? Então, pra quem não sabe, a gente tá gravando, aliás, a gente falou no início, a gente tá gravando aqui na Escola Técnica Mesquita. Tu me falou que quando o jovem, né, o homem, né, no caso lá, o homem na Venezuela, faz 18 anos, o pai meio que agora tu tá na hora de tu caminhar com tuas pernas. Tu me comentou isso, ficou muito na minha cabeça, isso martelando, assim, né? O homem tem que ir já com 18 anos. Aqui a gente tem essa cultura também, mas mudou bastante, assim, né? E tu tem a mesma idade que eu. E o meu pai, assim, apesar de ele ter esse discurso, né, na prática não foi assim. Ele não disse, vai lá e com as tuas pernas. Ele, claro, ele disse, vou estudar, né? Então, conforme tu tá relatando aí, isso é cultural lá ou
contigo, assim, é uma coisa que eu queria te perguntar de algum tempo e eu deixei pra esse momento, pra te perguntar, pra te falar pro pessoal, isso é cultural da Venezuela? Os pais, quando o menino chega com 18 anos, agora te vira, dá teus pulos, faz por ti, estuda, trabalha. Sim. Inclusive, se o guri mostra uma atitude madura antes, vai antes, 16 anos, já tu quer trabalhar, tu não quer estudar mais, tu quer trabalhar, tu quer ser por ti, então vai lá buscar tua casa, vai lá buscar teu trabalho, tua mulher, tu quer ter filho agora, tu quer fazer a tua vida, então vai lá e o mundo tá ali pra ti, vai lá e procura. É meio de, se tu não comeu, o problema é teu. A comida tava ali. E meu pai foi, ele seguiu, ele não foi a exceção, ele não saiu da lei. Eu fiz os 18, eu já vinha sentindo também que meu pai foi me dando um pouco mais de liberdade, mais e mais de liberdade. E com os 18 foi assim, ele não me falou diretamente assim, vai lá, mas eu senti cheio assim, de saber que às vezes eu falava pra ele alguma coisa e ela não, não, eu não tenho como. Tipo, se tu quer isso ali, nos dá um jeito, então. E assim, pouco a pouco eu fui me ligando que, não, então agora é assim, agora é dessa maneira. E, bom, teve coisas, teve situações assim, onde eu realmente precisava dele para achar um serviço ou para me guiar em algumas questões, questões de como me comportar dentro de um serviço. Eu acho que isso é muito importante o pai passar para o filho, porque na escola, no colégio, não te ensinam como tu deve ser tu primeiro dia de trabalho, como tu deve se comportar dentro de um trabalho, como é a proatividade, como é tu ter iniciativa dentro do trabalho, que aquilo lá vai te levar longe. Esse tipo de coisa eu deveria aprender sozinho. Então eu aprendi isso perdendo no primeiro trabalho, perdendo meu segundo trabalho. Aí eu fui, tá, mas eu preciso de tal coisa. Eu fui aprendendo isso aos poucos. Mas me lembro do meu primeiro serviço, ele era de um conhecido dele. E aí ele tava junto com ele me esperando para a entrevista. E eu cheguei tarde porque quando eu cheguei disse para ele, que não tinha passagem, esqueci de falar que não tinha passagem. E aí eu teve que esperar fulano chegar para me emprestar o dinheiro. Porque eu tinha passagem só para vir, mas não tinha para voltar. Eu só tinha uma passagem. E aí ele disse assim para mim, que até hoje eu lembro. Se tu tem só uma passagem para vir, tu vem na entrevista que tu faz, depois tu dá um jeito quando tu volta. Mas se tu tem uma, não te preocupa quando tu vai voltar. O importante é tu fazer a entrevista e depois tu vê como volta. Se a pena, ninguém tá te esperando. Sensacional. Bom, Daniel, o jovem, a gente conversando aí, assim, articulado, tu teve a oportunidade de estudar na Venezuela, né? Teve acesso ao estudo, enfim, a professora, a tua mãe é professora, e eu acredito que isso tenha sido muito importante na tua formação, né? Mas a minha pergunta é assim, tá há 10 anos no Brasil e aqui nós não vamos falar de geopolítica, enfim, não é, a ideia não é essa, mas a gente sabe a situação do país, né? E então a minha pergunta ela vem na seguinte questão: em que momento, assim, já tu maior de idade, né? Nós conversávamos fora do ar, como é que ficou a questão da decisão de sair do país? Como é que em que momento assim vocês foram acompanhando, opa, as coisas estão modificando e que tu tomou essa decisão de deixar o teu país? Certo. Foi por ondas, assim, eu primeiro, antes percebi que em 2014 teve uma onda de migração forte, as pessoas da minha idade, um pouquinho maiores, já formados, já técnicos e superior. Dava pra saber que dentro do meu bairro, fulano de tal, que era engenheiro, foi, tá na Espanha agora, ou tá no Chile, ou tá no México. E aí, nossa, tá bem, não? Agora ele tá bem, agora ele saiu, tá lá, tá ganhando melhor, tá conhecendo o mundo. E aquela ideia de sair, de sair da Venezuela nunca foi uma ideia feia para mim. Eu sempre pensei, nossa, se apresentar eu vou. E aí lá a cultura é uma cultura um pouco hostil, sentido da fraqueza do homem. O homem lá é muito machista, uma visão muito machista dentro da cultura, onde o homem não pode chorar e é sempre para frente. E crítico, te critica porque, no teu lugar eu conseguia, no teu lugar eu ia até conseguir, eu não ia desistir. No teu lugar eu não ia. Então eu vinha crescendo com aquilo de
nossa, se apresenta uma oportunidade assim, tu acha que eu vou ficar deprimido, eu vou ir ser deprimido também. Esse tipo de pensamentos, assim, é uma maneira de pensar lá o coletivo, assim, quando tu tá crescendo como adolescente. Então, eu ficava pensando, não, quando eu sair, vai dar certo, porque eu não tenho como, não. Que eu vou, tipo, morro no lugar, eu vou morrer fazendo, de uma maneira, de alguma maneira. E aí, chegou 2015 e tal, eu fiz os 18, passei pela faculdade, não gostei, realmente não me adaptei, foram as primeiras experiências, assim, que eu, bom, eu não acho que não é pra mim. E aí, meu pai e minha mãe falaram assim, "Não, tu não vai estudar, tu vai ter que ir pro jeito." Eu, bueno, Serviço militar não é obrigatório, né? não é obrigado, não é obrigatório de matricular. É obrigatório para conseguir um trabalho, para tu ter os documentos para tu conseguir um trabalho. Então, eu consegui trabalhar no balcão de uma padaria, uma grande. E aí eu fui trabalhando e eles viram que eu era muito proativo, e falava, e um dia rapidinho, outro dia assim, correndo, ao mesmo tempo, e tal. E aí na cozinha, o cara do forno, se ele queimou a mão de terceiro grau, e aí ele foi arrestado 2 meses. E aí a dona ali, Daniel, eu tô que trabalhei de manhã no balcão e de noite no forno ali, tu vai é rápido, cara. E claro, como vinha pra ela, né? Tava ali, fura. E aí eu, não vou te pagar tanto. Aí eu, pá, não pensei nem me pagar, e era pra ser de grátis. A senhora tá ali, um forno enorme, tiro para um quarto. Cheio de saúde, jovem. Cara, tipo, só 8 horas, trabalhei ela das 6 da manhã às 8 da noite. Todo dia. E final de semana ia pra festa. E assim, então isso foi o primeiro contato com a gastronomia. Aí eu falei para minha mãe que eu precisava de levar para minha mãe uma profissão. Precisava ser uma coisa. Qualquer coisa, mas uma coisa de Chegar decidido. chegar. E eu acho que eu quero isso aqui. E aí minha mãe pagou para mim os estudos de gastronomia. Na hora cidade, eu tinha que viajar, eu fui trabalhar de noite e tal. E aquela correria toda. E a minha mãe bancou para mim aquele em cartão de crédito, eu me lembro. E aí foi indo, foi indo, foi indo. E já quando tava quase já para a formatura, assim, surgiu essa oportunidade, já estava muito forte a situação, realmente, a qualidade de vida, a economia tinha aumentado, a inflação muito, e aí um mês de trabalho já não era a mesma coisa, então, assim, dava para viver, só com coisas, com tudo no mínimo, comer, a gente conseguia comer, pagar os serviços, mas roupa, tênis, tipo, um exemplo, uma vez eu fui roubado, fui assaltado, um celular no ônibus, assim, e eu fiquei 2 anos antes de celular, porque era difícil se juntar para comprar um celular. Nós conversávamos fora do ar que no primeiro momento morava com os pais, tava tranquilo, pai e mãe conseguiam dar conta enfim, das despesas da casa, e aí depois tu tinha a obrigação, inclusive, de estar ajudando nas contas da casa. No meu primeiro serviço eu dava o vale de alimentação para minha mãe, e o resto era para ali. Pagava o aluguel, morava ali no quarto da casa da minha mãe. E a primeira semana eu lembro que fui, gastei e comprei 4 calças, uma camiseta, e eu fiquei assim, né? Mas tinha minha mãe ali, né? Aí no outro mês aí foi diferente, aí tá, comprei o boné e uma camiseta, e aí assim, e aí depois, passando um ano, 2 anos, aí depois já, até o dinheiro que eu usava, né, que eu lá tinha que também ajudar, porque nem vale, né, as caras não estavam sendo produzindo para isso. Então era que, assim, eu comia todos os dias, então era, então, tipo, se tu não vai ajudar assim, vai ter jeito que tu não vai ter almoço, não, porque realmente não tem como. E, e aí eu decidi, assim, meus amigos começaram a sair cada vez mais. E aí eu, não, eu vou ir para a Colômbia, ou Peru, né? Eu vou ir, é uma maneira. Comecei a abrir aquela porta, começar a perguntar como era ser, de que maneira, as pessoas que estavam lá fora, como tu fez, será que tem uma oportunidade de ir para mim e tal. Aí apareceu a oportunidade de vir para cá. Aqui no tem muito venezuelano, então não vai ter aquele problema da xenofobia que estava acontecendo na Colômbia, porque foi muita gente de vez, e aí aconteceu que quando colombiano começou a não gostar daquela situação, muito venezuelano, gente boa e gente ruim. Então teve assalto. E tiveram, precisamente, tinham essa visão que hoje é, né, dos Estados Unidos, por exemplo, roubar meus lugares, né, roubar os nossos trabalhos, roubar os...
aonde tem restaurante trabalhando, como assim que trabalhador ele, não, os colombianos E isso sobravam os empregos pros o resto. cheio, sinaleira, cheio de restaurante pedindo dinheiro, vendendo coisas na sinaleira, limpando para-brisas, nas borracharias. Aqueles trabalhos um pouco menos formais foram pues, preenchidos por uma mão de obra que chegava muitas vezes também formada, mas sem documento, sem uma estabilidade, e tinha que comer. No outro dia ia ter fome, ia ter que pagar um aluguel. Fui ou não, ia ter que morar em um lugar que de repente não era do agrado dele, mas tinha que morar também, né? Não ia morar na rua. Então, tinha gente, soldador, tinha gente, por exemplo, engenheiro não chegava nesse ponto, mas chegava engenheiro trabalhando em um call center, por exemplo. Um cara engenheiro de sistemas trabalhando em um call center, que lá na Venezuela ia ser encarregado do call center. Não, esse aqui tá trabalhando ali atendendo as ligações. Esse tipo de coisas, no começo, foi muito questionado também. E assim, eu comecei a ver aquilo e aí me ofereceram para vir para cá, para Porto Alegre diretamente. E aí tá, então eu acho que eu vou lá. Aí eu consegui a passagem de avião, só que foi de Manaus para cá. E aí eu tava em Caracas, eu tinha que chegar até Manaus de ônibus. E aí foi outra odisseia também, aí foi tudo um desafio, um risco, foi tudo. Tu já tinha passagem de Manaus para cá, pra Porto Alegre. Manaus Bem cheio. Essa peça eu não conhecia. Eu não tinha passagem de Caracas pra Manaus, mas de Manaus para cá eu já tinha. E aí como que eu vou desperdiçar essa porta de ouro ali na minha frente? Não, mas tá longe, não, mas eu vou chegar lá, hein? Casi seria caminhando que eu vou sair hoje. E aí foi com 4 meses de antecipação a passagem de avião. E aí tá, então tá, vamos lá. Tá bom, teve 4 meses pra se organizar, né? E aí eu trabalhava na madrugada e juntava dinheiro e aí tinha, tem uma prima que na época morava em Boa Vista, que é a capital de Roraima, o estado fronteiriço com a Venezuela, e aí ela ia me esperar ali. E aí ela um dia chegou lá em casa e bateu na porta assim, Como assim? e eu abri a porta e eu, que tu tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Eu tava indo pra lá. Tu ia me receber lá. Eu sentia que o plano tava se torcendo já. E ela, calma, calma, calma. Eu vim fazer umas coisas aqui e tu vai voltar comigo, vai ser até melhor, porque tu tava sozinha. Para, história de alento, que Tá bom. A gente vai sair na terça. Tá bom. Chegou na terça, não, a gente sai na quarta. Tá bom. Tá, a gente sai na quinta. Tá, então, meu. Vamos sair ou não? Tá, então vamos sair na quinta, né? Saímos na quinta. E ela tinha voltado pra Venezuela pra... Não sei se tem alguns pontos ali, porque se começarmos por essa história vai se estender bastante. Mas, enfim, foi bem complicada a trajetória de vir, o caminho. Ela não conseguiu passar na fronteira por questões de policiais lá na Blix, na última fronteira não deixaram passar ela. E aí eles deixaram passar, me deixaram passar, e aí ela falou para mim, tu vai ter que ir sozinha. Que eu não vou conseguir, então tu vai sozinha. E aí, ela deixou moradia aqui. sim, Manaus, em Roraima. Roraima. E aí tu vai sozinha, então. E aí eu assim dentro da minha mente pensava, tu tá já no cavalo já. No MLB, continuar dava. Ô Daniel, deixa eu te fazer uma questão. Como é que foi a tua chegada aqui? Como é que foi a questão do governo brasileiro? Como é que a pessoa te parou, que nós chamamos de acolhida? Foi acolhida? Foi ótima. Foi um dos melhores países que acolhem venezuelanos, o Brasil. Não sei como está agora, mas na época foi 100% e teve muito apoio também. Eu passei no ponto de imigração de estrangeiro, ali no ponto estrangeiro do Brasil, no norte. Fiz uma fila, perguntaram para o tempo que eu queria ficar, eu falei 2 meses, e aí ele me deu 2 meses em um papel que é um salvo-conduto. Primeiro um documento. Com esses 2 meses, aonde tu for, vai no local da Polícia Federal, ensina ele, e aí tu com isso, tu se regulariza dentro do país. Aí eu vim com esse documento para cá, fui na Polícia Federal, na Ibiranga, fiz minha fila, entrei. Ok, tem duas soluções para ti, né? Tu pode ser residente, e a gente vai te dar 2 anos de estadia aqui,
E depois desses 2 anos a gente vai te dar 5, e depois desses 5 tu vai ser residente por 10 anos, e depois tu pode ser brasileiro, tu pode optar pela nacionalidade. Ou tu pode ser refugiado no Brasil, refugiado político, para a tua situação no teu país. E qual é a diferença? A diferença é que tu vai ter que pagar R$ 200 de taxa para a residência, que não é muito dinheiro, mas é uma taxa obrigatória, e o refugiado de casa. Mas com refugiado tu não vai poder sair do país em um ano. E com residente, sim. E aí eu, pronto, refugiado, né? A minha ideia não vai ser. Esses 200 Fazia falta 200, né? Não tinha outro tempo. Mas se tivesse, eu também não ia gastar refugiado de graça, onde é assim, nossa. E aí eu preenchi um termo. Tá, e como é que foi essa conversa pra tu não falar em português? Foi muito difícil pra ti essa conversa ou é? E com um trabalho, ali uma pessoa, eu lembro que era um argentino, e ele falou, não, é assim, sim, sim. Ah, é assim, sim, sim, tá, tá, tá. E aí eu, feito, vamos lá. E esse dia, em um dia só, eu fiz o documento. Outros países, tudo demora um tempo. Tem país que fica um mês em algum lugar, eles te concentram numa casa, no México, no albergue, até liberar, né? sim, tu fica com um só salvo-conduto do mês. Cada mês tu tem que ir lá renovar até eles lá te chamarem para tu fazer tua residência. Aqui o mesmo dia eu marquei, foi uma semana depois, fui lá, entrei, fiz, esse mesmo dia saí com meu documento, você já pode trabalhar, já pode ter conta no banco, já pode ir no SUS, já pode fazer o cartão TRI, já você vai lá. E aí isso foi, para mim isso foi, nossa, era o que eu precisava. E aí, com isso, comecei minha trajetória na gastronomia aqui no Brasil. Foi o primeiro emprego que tu teve, né? Emprego. Tava com 18, 19, Eu tava com 20. 20 anos aqui daí. 20 anos. 20 anos. E aí meu primeiro serviço, eu fui diretamente na gastronomia, mas eu não sabia falar. E aí eu tive que ir baixando meus parâmetros. Eu falei, tá, então o que posso conseguir? Aí eu consegui numa lancharia de chapista. Tá, uma pergunta, né, pra o pessoal entender. Lá tu já era. Tu trabalhava em locais de padrão alto lá. Ou não, tu só na padaria ainda. Mas já trabalhava em restaurante da cidade. Não era 5 estrelas, mas era restaurante da cidade, bem forte na cidade, sim. Isto. Na escola onde eu estudei, tinha contatos em restaurante, me mandam os guris lá para eles trabalharem aqui, era barato. E aí, mas tu já é chefe de cozinha lá ou não? Não, porque na gastronomia muita gente acha que tu se forma para ser chefe de cozinha. E chefe de cozinha é um nome que faz parte de um organigrama dentro da gastronomia. Chefe de cozinha vem da palavra em francês chefe, que é o chefe mesmo. Chefão de liderança. Que lidera a cozinha. Então, o chefe de cozinha é que o dono do restaurante denomina como ele. Então, geralmente, uma pessoa com estudo e experiência. Então, eu tinha os estudos, mas não tinha experiência. Então, tu se forma para ser cozinheiro profissional em culinária. E aí, eu não era chefe de cozinha lá porque não tinha experiência, eu estava me formando. Mas assim, eu enxergava eles, via, nossa, era uma admiração a ele, era um dos caras que eu via, não, mas o cara não se quer, não se corta, não fia a placa, não carrega, não escaca batata, Todo real. tudo deu todos, nossa, que meu uniforme era um pano de limpar, todo o uniforme. E aí eu via ele limpinho, o cara só coordenava as coisas, eu queria ser assim como ele, eu vou ir chegar de chefe. E depois eu vi que não, que bom era ser cozinheiro mesmo, primeiro. A responsabilidade lá. Responsabilidade, Que legal. Cara, e então a tua principal barreira foi a língua mesmo, português, né? Ele tava comentando fora do ar, ó, que ele criou uma técnica para decorar as palavras. Divide com o pessoal aí como é que tu fez assim. Assim, o primeiro contato com o português, eu quando já sabia que ia vir, aí eu fiz a abelha confiável, eu baixei no meu celular o Duolingo e comecei a praticar o português, tá. Doringo, patrocina. E aí eu, quando eu cheguei aqui, cheguei aqui no sul, o primeiro contato foi lá em Manaus, em Boa Vista, com português, assim, mas não conversei muito com brasileiros, assim. E quando eu cheguei aqui, e eu tive o primeiro contato, assim, cara a cara,
na lancheria, assim, com um brasileiro, e ele falou assim... E eu... Não, mas tu não tá falando português. Tu tá falando alemão. Tu tá falando outra língua. Isso aqui não é português. Isso aqui não é o Duolingo. Que isso não ouvindo que tu tá falando. Porque tá em outra ressonância. Se fala com nasalmente e o espanhol é pela garganta. Então, assim, o primeiro desafio foi adaptar meu ouvido para começar a entender, porque era só uma frequência mais baixa. Eu não entendia nada. Mas por que fala tão baixo? E porque tudo se escuta como... E só um adendo, né? Quando eu te apresentei pro André, cara, eu falei que tinha uma fala cordial, porque tu aprendeu mesmo, porque o teu tom de voz, eu conheço venezuelanos, assim, que o tom de voz é mais alto mesmo, e tu tem o tom dele, eu te falei, é muito cordial, ele tem um tom, teu tom ele é muito, porque ele aprendeu. Cara, eu tive isso, no início. Agora, e isso foi um trabalho. Então, a minha técnica que eu usei foi assim: os primeiros dias eu queria aprender tudo. Eu queria aprender tudo. E eu ia aprendendo tudo. No primeiro dia, assim, não, já sei falar. Não, já tá pronto. No outro dia, não lembrava de nada. O cérebro ficava saturado. Ficava muito cheio de informação. E aí, no passar outro dia, aí, a mesma coisa. E eu, não, tem que dar uma maneira aqui. E aí, eu decidi aprender só 3 palavras por dia. Eu tinha um mar de palavras na minha frente, um dicionário de palavras na minha frente, todos os dias rebatendo no meu entorno, mas eu só escolhia 3. E ignorava, depois que o processo, né? As mais importantes, quando teve essa grande ideia, que nossa, para mim foi revelador isso, porque com isso aprendi a falar, mas quando teve aquela ideia eu pensei, tá, vou aprender 3, mas as primeiras 3 têm que ser as ferramentas boas, né? Para poder caminhar. Para poder caminhar no mínimo. E daí tu aprendeu as primeiras 3, só aprendendo, e daí como é que foi a história daquela que tu chegou no teu trabalho e o pessoal, é o ônibus azul a parada, e aí tu esqueceu a palavra com licença, como é que foi isso? Assim, me falaram, nessa parada ali, tu vai pegar o ônibus da cor azul. E tu vai parar lá na parada que já tu sabe onde é, então fica ligado pela janela. E aí eu subi no ônibus vazio, no começo da parada lá, no começo da linha. E sentei no meio, assim, do lado da janela. Parceiro. Sim, nossa, o que fazendo no verão, assim, no ar. Nossa, pero ônibus sem nada. E assim, quando chegou na parada, assim, o final da casa da linha, esse ônibus lotado. E eu levantei, eu me liguei, querendo saber se, com licença. Como é que eu vou chegar na porta? Agora, lotado, não é lotado de 3 pessoas no meio assim, do corredor. E eu, meu Deus. E aí eu, tá, desculpa. Eu falei, que, cara? Pede processo. Ah, velho, desculpa. E desci. Aí eu, não, eu preciso aprender coisas que sejam úteis. E aí eu aprendi com licença. Eu aprendi carona, por se me perdi algum dia de noite por aí, pedir uma carona. E pedi também como pedir lanche. Lanche e comida, tá? Então, lanche, carona e com licença. Legal. Ô Daniel, e hoje a tua família tá no Brasil. Sim, Tua esposa, tua mãe. E do que tu mais tem saudade, cara? da comida, da forma de ser das pessoas. Arepa? Arepa. Arepa é a comida mais comum que tem lá, cara. A gente come arepa lá todos os dias. Cachapa? Cachapa. Ah, ele fez boa investigação. Voltando ali, que se um dia eu quiser ir pra Venezuela, como é que eu peço com licença saudável, porque daí eu não sei pegar Permisso. permisso, e vai. E vai. E outra, lá o ônibus para em qualquer parte da via. Não para na parada. Não, para na parada. Mas se o cara tá perto do dia, mais 4 metros mais lá da parada, Eles param. e ele tu Mas na origem. ele não vai, não, ele não quer perder Quando não quer o passageiro, é o cliente. E ele para, não. ele quer que tem muito cliente. Aí. Então, né, lá funciona um pouco diferente também, e os ônibus são meio que aleatórios, não tem uma linha de ônibus todos parecidos. Lá, tu compra o teu ônibus, tu se registra lá. Tipo o que tem hoje as vans de Uber, tá ligado? Faz um trajeto alternativo conforme o valor cliente. Tem. E se for melhor, eles cobram a passagem se um pouquinho mais alta, dependendo do qual for. Ô Daniel, tu teve a oportunidade de estudar, tu teve uma família estruturada na Venezuela, enfim, fez educação superior também no teu país.
quanto a educação formal, né? Quanto esse acesso à educação foi importante para ti. Para te poder transitar, por exemplo, veio como estrangeiro, mas tu tem uma formação acadêmica. O quanto isso te facilitou a educação? Muito, muito. Desde o primeiro contato dentro do ambiente estudantil de uma faculdade, de professores com doutorados, com maestrias, com uma postura, eu vi aquilo e aquilo. Eu vinha também crescendo com uma postura da minha mãe, uma pessoa formada, meu pai também. Então, assim, eu já ia direcionado para um tipo de respeito a esse tipo de pessoa, ao conhecimento. Pode ser qualquer pessoa, se ela tem um conhecimento, se ela tem uma experiência, para mim já tem um respeito já, para aí já tem um respeito ganhado comigo. Então, aquilo lá eu me liguei que o estudo te faz pessoa, te dá, te ensina como realmente é o mundo, como tu deve se comportar e como o que realmente é o pensamento de uma pessoa com estudo e uma pessoa que não tem acesso à educação, como o pensamento crítico, questionar as coisas. E lá eu tive uma aproximação em uma faculdade que era pública, então eles tinham políticas de estudo bem voltadas a Direcionar essas crianças, né? direção às crianças e assim, a próceres da história e a pessoas a mártires da história também de lá. Por exemplo, o Simão Bolívar é o libertador da Venezuela, da Colômbia, do Peru, de Panamá, da Bolívia. É um cara que era um general filho de espanhóis que foi libertando a maioria dos países na América. Não libertou a Argentina, mas ele ajudou também. E ele teve tudo aquilo e ele é reconhecido em todos esses países como libertador da América. E ele fez um país, a Gran Colômbia, era Equador, Venezuela, Colômbia e Panamá, que depois se desintegrou, mas era aí o sonho dele, ele conseguiu, ele juntou aquele país. Mas enfim, o que eu digo com isso aqui é porque ele teve um grande professor, o Simão Rodrigues. E o Simão Rodrigues lá é muito estudado, era o professor do Libertador, então esse aqui é um mais acima, né? E aí ele tinha um pensamento que ele tinha os pensamentos dele sempre estavam plasmados nas paredes da faculdade. E um deles era ensinar as crianças a perguntar sempre, sempre a questionar. Cara, que interessante, meu. Porque a gente tem aqui, né? A gente tem o Paulo Freire. E eu falei, e lá é estudado Paulo Freire. Isso eu fui estudar um pouco e vi que tinha, que também tem a filosofia, né? E a gente tem, né? Deveria ter mais, a gente tem, inclusive vai ter um museu agora e tudo mais. Mas a gente tem o nosso auditório do nome, né? O auditório Paulo Freire, tem frases do Paulo Freire e a gente usa bem Os direitos trabalhistas. sim. Lá é muito estudado e respeitado com o Paulo Freire. Eu conheci o Paulo Freire com 17 anos. Sensacional. Sensacional. E, Daniel, e hoje a gente está aqui em loco, na academia, né? No Mesquita, Escola Técnica. Como é que foi a tua chegada no Mesquita? Bom, assim, eu morava por aqui perto. E assim, como eu disse, a minha mãe tá aqui. Então, nessa sequência de situações aleatórias que acontecem nessa viagem, a minha mãe saiu de lá para vir aqui, não podia executar a função e a profissão dela aqui, ela não podia trabalhar disso. E aí ela teve que conseguir e se adaptar a outro tipo de trabalho. Aí ela começou como atendente num bazar. E aí, nesse atendente do bazar, o dono tinha um amigo, e esse amigo ia muito lá e tal, e conheceu minha mãe, solteira já faz muito tempo. Se conheceram, começaram a sair e se casaram. Um senhor, uma pessoa incrível, tem me ajudado em todos os sentidos da vida, com todo tipo de coisa, economicamente, prestou sua casa para ficar, sem cobrar nada. Eu já teve sem trabalho, quando eu voltei do México, eu estava sem trabalho. E ele me prestou sua casa para ficar e ainda ia comigo no mercado e falava assim para mim, escolha o que tu quiser, que tu precisa ir para a semana, ir para ti, para a Fai, minha esposa. Assim, assim de, eu vou ficar aqui na caixa, vai lá e pega o que tu precisa para a semana. Claro, aquilo para mim era comovedor, igual assim pelo meu caráter e minha forma de ser, o lógico, não, eu me aproveitava daquilo, eu pegava o básico, coxa sobre coxa, arroz, massa e molho. Vamos lá, isso aqui tá pronto. Também pega fruta, pega suco de laranja, não precisa nada disso. Eu ficava, não, 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 é isso aqui. E assim, e ele enxergava isso também. Então eu sempre tenho essa mão amiga ali para mim. Então ele
tem uma assistência técnica em eletrônica. Ele é formado em eletrônica, tem uma assistência técnica com o nome da assistência técnica é Harmony Vigio, fica na Avenida Venom Mendes, no começo da Avenida Venom Mendes, na zona norte de Porto Alegre. Como é que é o nome do rapaz? Gustavo. Gustavo, obrigado. Você aqui, Gustavo. Obrigado, legal. Obrigado, sempre agradeço para ele das formas que for, quando ele precisa de mim, eu sempre estou ali, porque ele sempre esteve ali para mim. E, bom, ele me impulsou para a eletrônica. Tu repete, por gentileza, um pouquinho mais devagar, Daniel. O nome da empresa do Gustavo. Harmony Vigio. Fica na... Vídeo. Isto. Fica na Avenida Beno Mendes, na zona norte de Porto Alegre. Zona Norte de Porto Alegre, na Belo Mendes. Parabéns. Uma pessoa que tem mais de 35 anos de experiência nessa loja ali, nesse local, ubicado nesse lugar. E... Desculpa a palavra ubicado não existe aqui, né? Ubicado é que está alocado nesse lugar, que ele sempre teve ali. Uma ubicação. Caos de ubicação. Sim. Enraizado ali. Sim. De localizado ali. Ah, tá estabelecido. Estabelecido. Ah, perfeito. Às vezes mistura um pouco. Tranquilo. Mas, enfim. Tem isso na verdade, por aí eu quero mostrar isso. Certo. E aí ele ali, eletrônico de raiz, de profissão, aí ele me via trabalhando sábado, domingo, aí ele, a gente vai na praia, a gente vai na lagoa, tu vai... Não, eu vou trabalhar agora, esse primeiro semana, meu domingo do mês, não é agora. Porque na cozinha é assim, o sábado e domingo é um dia que mais dá movimento, as pessoas saem, gasta mais. Então, esse dia cedo tu trabalha. E aí ele, Daniel, como te ajuda? E aí ele, por que tu não faz um curso de eletrônica e aí depois tu vem aqui trabalhar comigo, eu te ensino o resto. Ele vai te ensinar o básico e eu te ensino as mães, realmente como funciona. Tu vai ganhar mais, tu vai ter aqui, tu não vai ter chefe, o que tu fizer é para ti. E com o tempo eu vou me aposentar e aí quando eu ver tu fica aqui trabalhando, tranquilo. Eu, bora então, cara. Bora então. Se tu me tá recomendando isso, eu tenho que confiar em ti. Mas é boa, essa história é boa porque a gente teve que vir amarrado pra fazer a barriga, mas por aí qual a seleção? Era aí amarrado. Sim. Porque assim, eu comecei a procurar pelo Senai. Não, o Senai, né? Tipo, a primeira coisa que tu vê, tu vai fazer um curso, não, vamos no Senai, né? E aí o Senai só tinha EAD. E aí eu, EAD não ensina, né? Que é presencial. E aí eu passava todo dia aqui na frente. E aí eu, tá, mas tem a escola técnica mesquita, né? Deve ter um curso de eletrônica. E aí eu passei eletrônica, passava lá em cima. E aí eu, não, vamos matricular. E falei pra ele, não, ótimo, eu conheço a escola, é ótimo, pode ir lá. E aí eu passava segunda, passava, amanhã eu vou. Terça, eu passava, depois eu vou. Quarta, quinta, sexta. Chegou sábado e domingo, minha mulher, e aí, amor, você foi lá se matricular? E eu não. Mas, cara, teve uma coisa que eu dei um tempo praticando e é pedir ajuda. E aí eu pedi ajuda pra ela, mas disse, não estou conseguindo ir. Não me sai, não vou. Não estou conseguindo ir, cara. Medo de mudar, com medo de... Com medo de sair da minha zona de conforto. Sabendo que ia ter uma porta lá pra mim. E aí eu, cara, eu tenho medo, eu não consigo, vai comigo. E aí ela veio, perguntou quais eram os requisitos. No outro dia ela chegou cedo no trabalho do serviço, pediu para sair mais cedo. Eu chegava às 4, ela chegou comigo e vamos lá. Tá aqui o documento. E ela veio comigo. E tu com mais tempo de Brasil, já falando um português, e ela te chegou, Você agarraram. E o daí ela trabalha hoje? não, Nas aldeias, ela trabalha aqui também. eu também não sabia disso aí. As colegas, Só não tô só. todos os colegas, que pegou o negado. E aqui eu comi história. E ela foi a Angélica da secretaria, ela recebeu a gente e ela falou, não, a gente quer se matricular no curso, como funciona e tal. E você estaria matriculado. E aí esse dia eu agradeci para ela, cara, não conseguia fazer sozinho. E aí já foi matriculado de areia daquela emoção, né? Foi em dezembro, tá, começo de fevereiro. E aí tá, eu esperei aqueles 2 meses para me preparar mentalmente. E aquela... Que a minha maçã continuava lá, né, fazendo um estágio de prática lá na oficina aqui na minha sábado e domingo. Não, se pegar a experiência, já pegar adulto ainda. E eu tinha que pagar, que ainda tudo. E você ia pagar o curso também. Então, assim, Isso era... Cara, deixava cansadão, eu queria, tipo, saía às vezes daquela aula, ia pro restaurante, às vezes deixava atrasado e tal, e a escola que tem muito isso, né, de ter o trabalhador como público-alvo. Então, já um pouco atrasado, sair um pouco mais cedo, a gente jogava. Claro, não faz isso
a nossa ideia não é fazer isso, é claro, é dar a oportunidade e, pô, tem um horário pra cumprir, a gente sabe disso. Mas uma flexibilidade, flexibilizar no máximo pra que ele conseguisse, né? Não só ele, né? A maioria, pessoal aqui, né? Isso é interessante. Foi uma das coisas que eu acho que foi um dos fatores muito importantes, aquele entendimento e o primeiro contato, assim, de essa questão humanizada, mas a instituição te abraçou, assim. E já depois de tantos anos de não ter estudado e estar num estrangeiro, num país imigrante, tu vai estudar de novo, como imigrante, aquilo lá é um triunfo já, aquilo lá já é um troféu. E eu falava com muito orgulho, não, vou estudar. Comecei a estudar, não, mês que vem eu vou estudar. Hoje foi meu primeiro dia de aula. Nossa, ontem. E ela fala aí, quando tu fala, Vou estudar, mãe. Vai. E aí ela, nossa, filho, que bom, que maravilha. E aí eu falava, mãe, vai, ontem foi bastante aula. Chegava lá falando com orgulho no outro dia no trabalho. Nossa, ontem vi uma aula. Nossa, você não sabe o que é a eletricidade agora. Essa aí, juntor não cai, você sabe disso, né? juntando desarma, né? Tipo, É aquele orgulho de me sentir encontrado de novo, nossa, tô crescendo, tô avançando, tô fazendo uma coisa importante. E aqui todos os dias, desde o primeiro dia, a diretora Claudete me lembra do discurso dela no auditório que foi que tem que ser muito valiente para fazer isto. Para não ficar em casa no sofá olhando a TV com a sua esposa ou ir já lá beber uma cerveja, se não ficar aqui todos os dias vir para estudar, tem que ser valiente nisso, para ficar e culminar, porque não todo mundo consegue passar o filtro da quantidade de ser constante. É um filtro mais forte é a constância. E, bom, e assim começou, e quando eu ia por 3 meses de curso, aí eu senti que eu podia já largar a gastronomia, porque eu estudava aqui, segunda a sexta, e sábado e domingo eu trabalhava, e segunda eu trabalhava de folga no restaurante, mas estudava aqui, e assim foi, aí eu decidi sair da gastronomia para ir trabalhar com o meu padrasto. Então, vamos fazer então o plano, então, a gente disse que ia fazer, e vamos fazer então. Então, vamos fazendo. E aí eu fui lá, e comecei a trabalhar com ele. e como é que foi o primeiro contato com a eletrônica de verdade? Você tá acostumado ali com solda, mas com o ambiente controlado? Isso, né? É uma protoboard, uma fonte, aí vamos ver como liga aqui esse CI55 aqui, vamos ligar uma sinaleira e vamos ver como faz Quando tem esse curso, já tá, Daniel? Eu já culminei, já tô formado, já conheci a Togaco. Já tô no 5. A gente vai chegar nessa história, não é isso? Pegando essa história, pegando essa... E aí fui lá trabalhar com ele, e aí comecei a ver de realmente que é eletrônica, realmente como funciona, realmente como eu trabalho, realmente tem que fazer rápido porque o tempo vale. Ainda mais quando é mais particular, quando é moldão, é pequeno, não grande, porte, tá utilizado ali, mas era uma eletrônica enxuta, né? Porque ele é o técnico e ele quem atende o público. Então aí já imagina, aí ele cheio de TV por todo lugar, cheio de rádio. E a pressão pegando. Se é especialista em vitrolas, em amplificadores antigos. Ninguém gosta de arrumar porque é uma coisa assim. Sim, mais difícil. Ele Na loja. tem pessoas de Santa Catarina, de Pelotas, do interior do estado, a falar com ele, porque ele é o único que conserta. E conserta bem, e dá garantia. Cara, pra mim ele, nossa, é dos melhores que eu já vi na indústria da gastronomia. Sensacional. Ô, Alisson, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que é o professor aí, dos teus alunos, teve um projeto, né? A instituição teve um projeto, vocês foram representar a escola, enfim, e alguns alunos, né, participaram diretamente no teu guarda-chuva. E como é que foi essa história? Teve Então, o Alejandro no segundo curso dele, essa história é legal, né? Não é engraçada, né? Mas ela é muito legal porque esse curso que ele tá agora foi uma grado, digamos assim, da escola para com ele e outros dois colegas aí, né? Nós somos selecionados, né? Nós escrevemos um projeto para uma empresa da Mitsubishi Electric lá em São Paulo. Então teve um projeto, a gente tinha que escrever, éramos selecionados, éramos 100 outras escolas lá.
E a primeira pessoa, né, quando a gente nós juntamos, fizemos uma comissão organizadora, digamos assim, eu, o coordenador dos cursos e também a professora, a diretora Colette, nós sentamos e, quem nós vamos convidar para fazer parte desse projeto? E, sim, sem sombra de dúvidas, assim, no primeiro momento eu falei, eu quero o Alejandro, e os outros dois a gente também, é óbvio, já tinha meio que pensado também, porque são outros caras completamente, assim, muito comprometidos, né? E quando eu fui falar pro Alejandro, eu lembro justamente a frase dele assim, ó. Cara, vida social, cara. Eu vim de Manaus. Ele falou assim, eu disse, meu, tu pilha, tu topa, tu vai com a gente, cara. E ele, cara, eu vim da Venezuela. Tipo assim, eu tomo qualquer coisa. Só faltou ele falar assim, sabe? E, cara, e a partir daí a gente foi pra lá, despontamos, ficamos em segundo lugar. Não ganhamos, enfim, pode ter sido até um acaso, né? E foi importante também a gente entender que no cenário, assim, né? Porque nós somos a única escola selecionada do Rio Grande do Sul. Tinha Senai, tinha Liberato, tinha outras escolas grandes, né? E nós fomos os únicos selecionados, então foi bem legal. Eu acho que eu não vou falar o projeto, assim, mas tinha a ver com as enchentes, nós tínhamos as enchentes aqui em Porto Alegre, que arrasou com tudo, nós fizemos em cima disso, tinha a ver com meio ambiente, com sustentabilidade, nós fizemos um projeto de automação envolvendo isso, né? E foi bem legal, né? Então, hoje o Alejandro tá aqui de novo. O Alejandro hoje é nosso educador aqui também, ele dá aula aqui conosco, né? Ele vai contar um pouco também essa parte, né? Mas antes, assim, de concluir essa pauta, né? Quando ele tava lá, né, com o padrasto dele lá, eu lembro que ele tava feliz, ele tava conseguindo fazer as coisas e tudo mais. E nós também, né, a gente faz esse papel também de direcionar para algumas empresas. Nós direcionamos ele para uma empresa também. Ele começou, foi super bem também, se desenvolveu muito, cara. Se desenvolveu muito, era muito notável, mesmo que ele sempre fosse comprometido. No momento que ele começou a trabalhar, a empresa era uma empresa que exportava, importava, fazia de tudo. Começou também o estoque, né? Então é isso que é interessante. Então ele saiu da zona de conforto dele novamente, porque ele estava já indo para esse lado de entender a eletrônica de fato. E ele, digamos assim, deu um downgrade, ele desceu, né? Para conseguir trabalhar no estoque e tudo mais, para ir se desenvolver, para ir virar um técnico, que depois ele acabou virando. E a gente tem ele hoje como um case, assim, o case da escola, assim, né? Então não é à toa que ele está aqui hoje no aula, trabalhando conosco, trabalha também às vezes no nosso comercial ali. Enfim, eu tô falando demais já, né? O episódio é teu, né, cara? Mas só pra constar, assim, né? Que ele sempre foi, assim, sempre notou ele um cara diferente. Então não é à toa que ele conseguiu essa passagem, que também eu não vou perguntar como é que ele conseguiu, mas eu tenho certeza que como ele conseguiu foi, assim, uma ideia de que, cara, tu merece. Não foi um negócio, tipo, dado, não foi uma sorte, não foi uma casa, não foi um destino. Foi porque ele tava ali, ele decidiu fazer, ele quis fazer, foi atrás e conseguiu. Então acho que muito isso, assim. Então quando a gente falou, a gente tava pensando num nome pro episódio, né? A gente discutiu, inclusive tá aqui, ó, são uma, duas, três, Ficamos um tempo acordados discutindo, né? até ontem à meia-noite, né? Discutindo ontem à meia-noite, conversando sobre qual é o nome do episódio, né? E foi esse nome, né? E você, né? Tu teria coragem, né? Tu teria a ousadia de mudar, de correr atrás. Tu teria essa ousadia nesse momento, né? Eu digo que eu tenho medo do que eu não enxergo, eu tenho medo como é que é? Só essa. Eu tenho esse medo, né? E com certeza ele também tem esse medo, mas tu foi lá e fez. E foi com medo, né? E tudo. Então eu tô falando demais, cara. Segue com a tua próxima pergunta. Na verdade, é só seguindo nessa questão, porque não é cultural do Brasil, né? Às vezes tu vai de um estado pro outro, tu sente deixar a família, tem essa questão, assim, aí tu vem de uma outra realidade, tu é estrangeiro, a situação do país, e outra, que é o mais importante de falar, ele tinha 18 anos. Isso que eu não imagino, eu tenho filho adolescente nessa faixa, e eu não imagino, cara, e outros jovens que eu conheço. Então, o Daniel tá de parabéns, é diferenciado nessa questão aí, e tá demonstrando aqui também, junto contigo, tá? O dia a dia dele, eu conheci ele hoje, né? Então, já deu pra ver que ele é um menino de fibra e muito valente, né? E eu não tenho dúvida que a carreira dele aqui no Brasil vai ser muito sólida, vai crescer e vai desbravar coisas grandes aqui, hein? Esse aí, cara.
Já te ajudou bastante, já. Olha, para mim isso que é abrumador de emoções, de felicidade escutar pessoas como vocês falando assim de mim, porque eu admiro muito Alisson. Alisson é um exemplo a seguir para mim, eu já te falei várias vezes isso. Eh, eu já sabia da capacidade dele e tudo, a qualidade de pessoa que ele é. E no evento da Mitsubishi que ele comentou, nossa, ele me impressionou de uma maneira fora do. Ele, para mim, foi ainda mais impressionante que as pessoas que tinha lá. Surgiram todo tipo de imprevisto, de problema no nosso projeto, que as pessoas lá falaram como que, não, isso aqui não vai ter como. E o Alisson conseguiu. Como fazer isso? Tinha coisas que o especialista na área disse, não, não tem como, e aí ele conseguiu. Então, te escutar falar assim de mim, Alisson, é gratificante. E, bom, te agradecer por me escolher para esse evento, que foi marcante na minha vida, cara. Viajar para lá, o acolhimento da escola, quando a gente voltou, todo mundo no corredor, cara, batendo palma pra gente, todo mundo gritando nossos nomes, teve fotos, teve abraços, teve parabéns. Nossa, esse evento eu vou levar para o resto da minha vida. Sensacional. A gente tá se encaminhando, não sei como é que tá o horário, tem... vamos passar um pouquinho. Então, assim, ó, eu quero te fazer uma pergunta, Daniel. Tu pretende ficar no Brasil? Tu pretende voltar pro teu país? Como é que é? Tu tem isso em mente? Como é que é esse diálogo aí? Só antes disso, né? Então, ele veio pro Brasil, depois ele foi pro México, voltou. E nós falamos com um episódio que vai sair do Barão, né? O quanto o esporte abre portas, abre fronteiras, né? Tu acha que também a culinária abre fronteiras pra ti? Sim. Porque eu lembro de um evento, cara, esse cara aqui, ele falava com o pessoal, assim, cara, alto nível, que eu não sabia me comportar lá. Eu ficava aqui, todo mundo engomadinho e tal. Um buffet, tipo assim, ó, cara, mas ninguém, eu nunca tinha comido aquilo na minha vida, umas coisas assim, extraordinárias pra mim. E ele, não, assim, ó, tu pega o talher assim, tu faz assim, e o pessoal tudo olhando pra ele, assim, tipo, com uma admiração pra ele, assim, no meio de todo mundo, assim. Tudo era organizado na mesma idade que a gente, assim, né? Então também tenho 30 anos, assim, era todo mundo na mesma idade, assim. E ele, não, faz assim, ó, pega não sei o que, faz não sei o que. E eu acho que abre fronteiras também, a culinária pra ti, eu acho que abriu fronteiras também, antes de tu ir pra essa pauta, se tu quer ficar no Brasil ou não. Conta um pouquinho também disso, da tua ida pra lá e depois de ter retornado. Assim, a minha esposa, ela tem família lá na cidade do México, e então convidaram ela para fazer vida lá, no mesmo que a gente faz aqui. Então, como ela veio para cá, para o Brasil, para estar comigo, eu fui para o México para apoiar ela também, porque eu tinha certeza de que eu ia conseguir me dar bem em qualquer parte do planeta. Eu acho que é mais essa ousadia de jovem, de saber de não saber, não, eu vou onde eu for, eu vou tentar do máximo, eu vou conseguir. E aí vamos lá, que lá tu vai se dar bem, que ela no, pela língua, pelo idioma, eu não estava se dando muito bem aqui. E eu disse, vamos lá tu vai ter trabalho porque fala espanhol, e eu consigo lá, com certeza, imagina, eu consigo. E fui lá e certamente consegui trabalho lá na gastronomia. A gastronomia mexicana é uma das 4 mais importantes do planeta, junto com a japonesa, mediterrânea e francesa. Então, para mim era, nossa, tem um lugar. Tu foi com aquela expectativa, né? Agora eu tô no lugar, né? Nós falávamos anteriormente, e como é que foi a questão também da acolhida do pessoal lá? Bom, assim, quando o México tem uma cultura bem diferente do Brasil e da Venezuela. É uma cultura, não saberia agora com palavras específicas empresariais, mas é muito pelo serviço hacia o outro. Então, quando tu chega sendo um turista, nossa, tu é o rei. Eles te agradar, faz um time pra ti, vamos, me paga, vem, então. Mas quando tu chega para se incorporar dentro da sociedade, aí, pá, assim, não. Se não. Não, né, eu tô aqui primeiro. Sim. Tá louco? Mas antes de terminar, lá no México eu conquistei por primeira vez, na minha profissão de gastronomia, a vaga de chefe de cozinha. Começou lá. Sim. Isso é uma oportunidade. E, cara, é uma pergunta até que eu vejo muito aqui. A carteira de trabalho, como é que funciona isso, assim? Tu vai, tu volta, é uma carteira de trabalho, como é que é isso? Eu não sei como é que é esse registro
que tu teve essa experiência? Como é que é isso? Bom, eu tinha 6 meses para ficar no país, então não podia trabalhar com aquele permisso. E então eu sempre preferi trabalhar pelo independente, então nunca tive um contrato para mim. E como a gastronomia lá tem outro tipo de cheira de outra maneira, é mais evoluída em outros sentidos, tem parte mais valorizadas que outra, então tu chega mais ou menos e tu presta teu serviço para um restaurante até que as duas partes escolhem. Se as duas partes estão tranquilas, vai trabalhando ali, te pago por dia, então no final de semana tu tem um valor para receber e assim vamos dando, mas não tem leis trabalhistas. Leis trabalhistas lá são bem diferentes do Brasil, inclusive eu acho que precisa mesmo leis trabalhistas, tanto que a carga horária diária para todo mundo é de 10 horas. E é 6 por 1 para todo mundo. 10 horas diárias. Diárias, sim. Então, se tu trabalha 6 por 1, é 10 horas diárias igual, não é só 8. Então, é isso aí. Opa, a primeira vez se eu comecei às 4 da tarde e saí às 2 da manhã. Aí foi marcante esse tipo de coisa. Mas bom, daí depois eu decidi voltar porque senti saudade do Brasil também e eu vi que as condições no Brasil eram muito melhores que no México. Por exemplo, o SUS, que tem pessoas que eu enxergo que reclamam do SUS, mas o SUS só tem no Brasil, cara. Só existe aqui. E aquele apoio funciona, desde meu ponto de vista funciona. Tem suas coisas, tem suas limitantes, tem sua demora, mas cara, tu vai ser atendido. O SUS salva vidas. Fala. Bom, a minha pergunta eu estava falando anteriormente ali era sobre a questão da tua pátria-mãe. Tua pátria-mãe. Tu pretende retornar para o teu país? Enfim, como é que tu tem esse sentimento junto com a tua família? Assim, eu até 2, 3 anos atrás, nunca por minha cabeça passa uma opção de voltar. Eu não, o que que eu vou fazer lá? Eu já tô aqui, mas agora, desses últimos anos pra cá, eu tô sentindo muita vontade de vir pra cá, de voltar, de vir pra cá, de voltar para meu país, eu tenho muita vontade de ir lá morar em alguma praia desértica lá, de ver nada de tecnologia e andar descalço, aprender a surfar, plantar aipim, batata e milho e comer ovo de galinha que eu viver da arte, vivendo da minha arte. Eu gosto de bonsais, cara. Sensacional. Tem alguém aqui na Vila do Forte, conhece? Que tem oficina? Muito meu amigo, o senhor Ney, posso promocionar, né? Na Avenida do Forte, uma rua transversal da Avenida do Forte, na verdade, mas é na altura onde era a antiga empresa Taulus, na Avenida do Forte. O nome da loja é Ferragem do Bonsai. O nome do dono é o senhor Ney. Senhor Ney Gonçalves. Acho que ele estudou aqui, cara. Eu acho que ele estudou aqui. Bom, mas ele é um mestre no bonsai. Um mestre a nível nacional no Brasil. É uma pessoa com um conhecimento milenar no bonsai. É uma pessoa que consegue fazer arte com as árvores miniaturas em um vaso. Rua Potengi, número 18. Muito recomendado. O bonsai é um presente magnífico para as pessoas. O bonsai tem que ser presenteado. Então, recomendo muito. É uma pessoa incrível também, uma qualidade de pessoa das melhores que eu conheci aqui no Brasil. É muito meu amigo, visito eles recorrentemente. E é muito recomendável. Visitem ele e comprem seus bonsais. Ah, legal, isso aí, cara. E então a questão era do teu retorno, né? Nós tava falando. Assim, hoje em dia, com as situações como está o país agora, com a virada de coisas políticas extremas que teve lá, que ainda parece um mar bastante turbulento, com bastantes ondas e remolinos e coisas fortes. Agora eu estou olhando de longe, mas estou olhando, antigamente nem olhava. Porque eu estava concentrado muito no meu foco, no meu presente, no meu entorno. Mas agora eu estou olhando porque eu vejo que se acalmar e melhorar, eu estou muito à vontade de voltar e ajudar o país. Na bolsa eu aportar meu conhecimento, minha experiência, minha força-tarefa, minhas ferramentas que tenho aprendido aqui no Brasil
Mas ao mesmo tempo também eu penso se como que eu vou mandar ao Brasil, cara? Já sou daqui, né? Já me sinto daqui. Mas as portas do Brasil tá sempre abertas pra ti, Daniel. Se tu retorna e tu vai. Antes, a gente tá indo agora, assim, indo pro final aí, né? A semana passada, eu acho que tu me falou, né? Que tu abriu o teu MEI, né? E conta um pouco da sensação, porque eu lembro que tu falou, cara, quando que eu ia imaginar que eu ia ter o MEI? E porque eu espero, né? Eu creio que vai chegar e espero que chegue na maior parte das pessoas possíveis. E vão ter outros venezuelanos, vão ter outros estrangeiros assistindo, né? E tu fala assim, como é que foi, se tu tem um passo a passo, onde é que tu buscou, tu buscou no YouTube, como é que foi assim fazer um e-mail, ou é pra qualquer outra pessoa abrir a mesma coisa? Como é que funcionou assim pra ti no teu caso? Eu não sei como funcionava antigamente, mas hoje em dia, através de um aplicativo, entra com o teu log do Gov e é muito simples. É muito simples. Qualquer pessoa que tenha um serviço para prestar ou algum mercadoria para vender consegue abrir um MEI facilmente com seus documentos brasileiros legais. Claro, tem que ser residente. Por exemplo, a minha identidade é RNM, Registro Nacional de Imigração. Funciona igual um RG, então ele tem opções para imigrar, para estrangeiro ou nacional. E aí, estrangeiro, eu coloquei e foi muito fácil entrar, colocar os dados, colocar os códigos de labores, de funções que eu ia fazer. No, acho que não cobra taxa. Criei tudo em menos de 15 minutos através do aplicativo, criei meu MEI e para mim foi um passo, foi um pulo na verdade, porque quando eu comecei nesse âmbito, nessa indústria, pensando, um dia eu crio um MEI, eu abri uma assistência técnica para mim e vai ser legal, tá, mas ainda não chegou, ainda tá lá, ainda tá lá, ainda tá lá, ainda tá lá, inclusive na gastronomia eu pensava, eu vou abrir um postinho de comida, mas tem que criar um MEI, tem que abrir um alvará, que isso, como faço, quanto cobrará, e se depois o negócio não dá, eu não tenho como pagar o MEI. Aí o MEI depois, agora eu vejo que o MEI não é caro, cara, de matéria. Para o que ele te proporciona, as portas que ele te abre e quanto tu pode ganhar através dele, ele é bem acessível, bem fácil de criar. Ah, legal, cara. Bom, esse relato é ótimo, né? Que a gente quer que chegue de novo, né? A maior parte do nosso público. E a gente acredita que pode te ajudar. Se tua fala pode ter ajudado muita gente, vai ajudar muita gente, né? Então a gente tá partindo pro final, mas a gente quer te agradecer, Daniel, por ter aceitado o convite. Eu penso que tu é um jovem, né? E tu pode ter certeza que tu vai inspirar muita gente, muito brasileiro, muito jovem brasileiro, pela tua coragem, né? Ser destemido. E a gente te agradece e as portas do nosso podcast vão estar sempre abertas para ti. Tá? A gente deseja o melhor para ti aqui na tua carreira no Brasil. E o Alisson vai querer deixar uma palavra final, mas depois eu queria que, por gentileza, que tu deixasse um recado em espanhol, inclusive para os brasileiros e para todos os teus conterrâneos que estão espalhados no mundo, e principalmente aqui no Sul. Claro, claro. Não, é isso aí mesmo. Se quiser olhar aqui, ó. Deixa um recado para organizado. Olha só. É, assim, eu agradeço muito. Para mim é uma honra fazer parte desse capítulo, uns primeiros desse podcast, que eu sei que em 2, 3 anos eu vou ver aqueles 2000 capítulos, mas eu vou ser, nossa, eu fui lá da primeira temporada, o quinto capítulo da primeira temporada. Eu vou ver os likes, as visualizações, e para mim é isso que ser parte é um orgulho imenso. Vocês não se imaginam quanto para mim significa isso, para minha família, para minha esposa, que está em casa me esperando, com certeza cheia de perguntas para quando chegue lá e contar tudo como foi. Então, é muito gratificante e me deixa muito feliz estar aqui agora com vocês, perto, rodeado e no entorno de pessoas como vocês. E, bom, um recado tenho para dar dos meus conterrâneos e até para qualquer imigrante que queira vir aqui no Brasil. Así, muchachos, pueden venir aquí al sur de Brasil, van a ser bienvenidos y bien tratados. Hay muchas oportunidades de trabajo y oportunidades de vida. Van a conseguir personas increíbles y vengan con ganas de trabajar y conseguir su futuro siempre con buenas energías y con ganas de echar para adelante.
Y bueno, bienvenidos aquí también. Yo ya hago parte también de esta comunidad y creo que es. É isso aí. Muitas graças. Muitas graças. Tchau, pessoal. Valeu!